apaga essas luzes, porque se eu não apagar essas luzes, eu não posso aparecer. Isso pode parecer uma coisa muito fácil, mas na prática é muito difícil. Porque Deus nos chama para a gente se esvaziar de nós mesmos. Deus nos chama para aquela canção que eu cantei, que Deus me deu há uns 4 anos atrás, que diz assim: Deus quer conquistar nosso coração. Ele quer que você quebre as suas razões. Sabe o que significa quebrar as suas razões? É quebrar as suas ideias de como você tem a sua vida bem planejada, tudo que você tem, tudo que você quer, todos os sonhos, né? Eu fico vendo esse país tão lindo. Nossa, a Inglaterra é um lugar tão lindo, a Europa é um lugar tão maravilhoso, né? E para mim é até difícil, porque meu pai é italiano, minha família toda veio da Itália. Para mim é tão fácil ficar aqui. Seria fácil. Deus falou: não quero que você fique. Eu tenho um plano para você no Brasil, eu tenho um plano para você em outras nações. Oh Deus, amém, né? Podia ter melhorado algumas coisinhas. Não, cada um de nós somos chamados para um plano específico. Pode ser a Suíça, pode ser o melhor lugar do mundo. A Inglaterra pode ser o lugar do mundo. Mas o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. E ali naquele lugar Deus opera o favor dele. Pode ser lá no norte do Brasil, no sul do Brasil, na África. Uma época eu pedi a Deus: Senhor, me leva para alguma dessas nações. Sabe? Então não é a questão aonde você está, mas é ser íntimo de Deus. Diga para o teu irmão: a questão é ser íntimo de Deus. Neemias capítulo 4, eu comecei falando sobre isso. Eu quero continuar um pouco essa noite. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ele se ardeu em ira e se indignou e escarneceu dos judeus. Capítulo 4, versículo 1. Quantos de nós ouvimos essas vozes que atrapalham a gente ouvir a voz de Deus? Quanto mais perto você estiver de Deus, mais fácil você ouvir. Quantos aqui são casados? Quantos são casados há mais de 10 anos? Então você pode falar o seguinte: você conhece seu marido e sua esposa, né? Mínimo detalhezinho, né? A gente que é casada há mais de 14, 15 anos, a gente sabe. Mínimo detalhezinho, você já sabe o que ela pensa, já sabe o que ele pensa, sabe se gostou, não gostou, não é assim? É mais ou menos assim também com Deus. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você se parece com Deus. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais você consegue ouvir a sua voz. Mas existem algumas vozes que no dia a dia tomam conta das nossas vozes. E a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Às vezes é a correria do dia a dia, às vezes são as dificuldades financeiras, às vezes é a luta, a gente quer conquistar na nossa força. E todas as vezes que eu vou para esse lado, Deus fala: para tudo. Porque eu quero que você passe mais tempo comigo. Eu imagino que viver aqui não é fácil, no dia a dia, na correria, mas eu também moro num grande centro, né? Uma cidade de 5 milhões de habitantes, que também não é fácil, para lá e para cá. Cada um de nós temos os nossos desafios, mas nós temos os nossos Sanbalates e Tobias que mandam você não reconstruir o tempo. Nós temos as nossas vozes que digam para nós: olha, não, fica aí onde você está, já está bom demais ser salvo, né? Já está bom, meu nome escrito no livro da vida, já está muito bom. Mas querido, deixa eu te falar uma coisa: intimidade com Deus não é só para você ser salvo, é conhecer o Senhor e prosseguir em continuar em conhecê-lo. Porque quanto mais você conhece, mais você se transforma. Deixa eu dizer uma coisa: existe um erro muito grande, pastor. Muitas vezes o nosso conceito do que significa adorar a Deus parece, há vários versículos na Bíblia que diz assim, que Deus, ele quer a nossa adoração. Já viu isso? Ele anseia, ele tem desejo da nossa adoração. E aqui vem um erro muito grande. A gente pensa, nós pensamos que Deus é carente. Deus precisa da adoração. Vou te contar uma novidade: Deus não precisa da adoração. Deus não precisa, Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Nós desesperadamente é que precisamos adorá-lo, porque quanto mais você o adora, você se transforma como o ser que você é. É por isso que ele diz:
você não pode ter outros deuses. Não é porque Deus, Ele quer ser adorado como uma pessoa carente, uma pessoa que precisa de alguma coisa. Deus não tem falta de nada. Ele é todo poderoso. A Bíblia fala que Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Ele tem tudo. Ele é tudo. Mas Ele diz, olha, se você tiver outros deuses, você vai se transformar como o Deus que você adora. Nós acabamos de ver uma tragédia no Brasil. Por quê? Porque o brasileiro adora o futebol mais do que Deus. E de repente Deus tem que quebrar os nossos ídolos. Sabe por quê? Porque Deus quer que o Brasil e cada um de nós brasileiros adoremos ao único Deus que é Deus. E deixa eu te falar, não é que eu sou contra o futebol, não é isso. Mas eu sou contra aquele limite onde nós colocamos algo a mais ali dentro. Mais do que ser simplesmente um esporte, mais do que ser um momento de união com uma nação. Quando nós começamos a adorar pessoas, quando nós começamos a nos tornar como aquelas pessoas, então nós nos tornamos como aquela pessoa ou aquilo que você mais gosta. É por isso que ele fala, você não pode ter Deus, não pode ter status, porque você se transforma como elas. Tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Mas tem pessoas que se transformam com outros deuses. Nós nos transformamos com Deus, que é o dinheiro. Queremos mais e nos parecemos com Ele. Por isso que Ele diz, eu quero que você me adore. Não é porque eu preciso da sua adoração, é porque você precisa ser como eu sou. É o contrário. Eu preciso ser como Ele. Então eu desesperadamente eu preciso passar tempo com Ele. Para que passando mais tempo com Ele, eu me pareça mais com Ele. A ideia é outra. Não é que Deus precisa de nós, é nós que precisamos dele. Nós que temos que passar mais tempo com Ele. Nós que temos que orar mais para lá, para passar mais tempo adorando ao Senhor. Intimidade, sabe o que é intimidade? Intimidade é intimidade. É você parar, não pedir nada para Deus. Quantas vezes você para para orar e vira uma lista de shopping center? Você pede. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu sou isso. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu preciso de documentos. Senhor, eu quero um carro novo. Senhor, eu preciso de uma casa nova. Senhor, o Senhor sabe, Deus sabe de todas as coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa, para você entender aqui um pouco melhor essa noite. Se você passar mais tempo com Ele, se você passar muito tempo com Deus, Ele vai te economizar muito tempo, porque você vai tomar as decisões certas, porque você vai estar perto dele, perto da arca. A Bíblia fala que Samuel dormia perto da arca. Ele foi crescendo, dormindo, aprendendo perto da arca. E você consegue, sabe o que? Tomar as decisões certas. Você vai parar de pedir tanto, e Deus vai te dar pelo favor dele. Isso vai acontecer naturalmente. Mas quando você não passa tempo com Deus, há uma necessidade sua de pedir. E nós achamos que Deus está lá em cima e nós temos que pedir. Deus fala, não filho, escute, passe mais tempo comigo. Seja como Samuel, desde criança passava tempo na minha presença, dormia do lado da arca, sentia a arca. E quando de repente a presença entrou dentro dele, ele começou a entender o princípio de amar a Deus, o princípio de adorá-lo, o princípio da necessidade de nós estarmos dia após dia amando, porque Deus não fala. Porque se fosse, eu daria minha vida por isso. Deus não diz que para ser salvo, e o maior dos mandamentos é nós irmos a ganhar os pobres, construir igreja. Não é. Ele diz assim, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, com tudo que você é, com toda a tua alma, com todo o teu coração. Ame a Deus. Isso é algo muito intenso. Ele falou, olha, esse é o primeiro, maior dos mandamentos. Depois você vai ter compaixão do lado. Por quê? Porque se nós não amarmos a Deus, nós nunca amaremos o nosso próximo. Com o amor de Deus,
Nós poderíamos ser como espíritas que ajudam as pessoas por compaixão, com amiga, mas não com o coração de Deus. Então o maior de todos os mandamentos, sabe qual é? Amar a Deus intensamente. É isso que eu gasto tempo na minha vida, é isso que eu quero cada vez mais. Eu ensino, eu entendi que eu sou desesperado, eu preciso muito de Deus. E quando você entende isso, pegando o gancho aqui de Neemias, você entende que os inimigos que você vai ter que lutar são aqueles que lutam contra você ouvir a voz de Deus. Os inimigos estão ao seu redor, que é o tempo, e às vezes a necessidade. Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo de parar e adorar Deus. Você tem tempo para todas as coisas, para assistir uma novela, assistir um filme, isso e aquilo. Chega em casa com seus filhos, chega em casa, a correria do trabalho. Mas quanto tempo você passa em devoção, simplesmente não pedindo nada? E a Bíblia diz o seguinte, queridos, versículo 6: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. É fácil ser crente até a metade. Gostei da canção que tem, irmã. Amei aquela canção. É uma bênção. É muito fácil ser crente até a metade do muro. É fácil. Porque até a metade você não vai ter muita oposição. Porque você não faz diferença no mundo. Até o momento que você fala, eu não quero só a metade, eu quero tudo que Deus tem em mim. Eu não quero estar perto da vontade de Deus, eu quero estar no meio, no centro da vontade de Deus. Sabe, você está o mundo pela metade, é fácil. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem um ano, porque eu venci o mundo. Ele também assim, se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriaria. O amor, em outras palavras, ele olha para você, desculpa falar isso, mas ele não te mede pelas suas obras. Ele te mede pelo seu coração, em primeiro lugar, depois pelas suas obras. Quanto que você o ama? Quanto que você é apaixonado por Jesus? O quanto que você dedica a sua vida a Ele, realmente apaixonadamente? Então nós paramos e imaginamos assim: Deus, eu posso estar na igreja e meu coração te amar só pela metade, porque até a metade não tem muita oposição. Aí que vem uma grande pergunta: existe sempre uma igreja dentro da igreja. Existe aqueles que estão perto, mas aqueles que querem ser simplesmente conduzidos. Mas existem aqueles que não querem estar perto de Deus, querem estar com Deus. Existe uma igreja dentro da igreja, um povo dentro de um povo. E a Bíblia diz aqui, queridos, no versículo 6, do capítulo 4 de Neemias: então o muro foi edificado até a metade e ele se fechou, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, porque não tinha oposição. Houve uma vitória de você chegar na igreja, isso é uma grande vitória. Mas hoje a maior vitória, onde eu dedico parte do meu tempo, sabe qual é? É trazer a igreja para um lugar mais íntimo. É a edificação da segunda etapa do mundo. Porque existem tantas pessoas perdidas dentro das igrejas. E pessoas que se conformam em viver a sua vida com um muro pela metade. Versículo 7, ouvindo Sambalat e Tobias, os ários, os amonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e já começaram a fechar-se as brechas, ficaram irados. Se você essa noite tiver uma disposição aqui, e sabe qual é? Fala: Deus, eu não quero mais simplesmente te falar que eu te amo, mas no fundo eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Se essa noite você falar assim: Deus, eu quero algo a mais, eu quero ir mais íntimo, eu quero te conhecer de uma forma mais profunda, Senhor, eu quero chegar, eu quero entrar nesse lugar de intimidade, não apenas ficar no átrio ou no santo, mas eu quero entrar no santo do santo. Esse é o lugar que eu quero. Eu tenho certeza que uma luta acontecerá na sua vida, porque esse é o lugar, diga para o teu irmão: este é o lugar que Deus separou você para você. É o santo dos santos. Qual que é a diferença do átrio
do santo e do santo dos santos. Você já estudou sobre isso? O átrio é o pátio onde todos os estrangeiros podiam entrar. Todo mundo pode chegar. O santo é o lugar de mais intimidade. Mas o santo dos santos é algo que só os apaixonados, só aqueles que têm um coração realmente disposto, porque quando você entra no santo dos santos é uma questão do sobrenatural de Deus. Ajuntaram-se todos os homens de acordo para vir atacar Jerusalém. Porém nós oramos ao nosso Deus, versículo 9, e como proteção colocamos guarda contra eles de dia e de noite. Aqui eu quero ensinar um pouco a vocês como você chegar no Santo dos Santos. Quero começar falando hoje, se tiver mais tempo a gente vai entrar, não sei quanto tempo eu tenho, mas é um estudo que eu tenho de te ajudar a você chegar mais perto de Deus. Quantos querem aqui? Se aproximar mais de Deus. Sabe por quê? Principalmente nós que somos pastores, nós que somos líderes de célula, não sei se vocês trabalham com célula, ou líderes de ministério, às vezes, queridos, escute essa, nós perdemos Deus trabalhando para Deus. Eu aconselho tantos ministros, tantos pastores, que chegam uma hora no ministério que cansa, é pesado. Por quê? Trabalharam, e nós trabalhamos muito. Porque esses ministérios que trabalham menos, aqueles ministérios que trabalham mais. Não é verdade, pastor? Aí você trabalha, chega um momento na nossa vida, se você não é íntimo de Deus, a gente perde Deus trabalhando para Deus. Não existe nada pior que perder Deus trabalhando. É por isso que a gente precisa estar com Deus. Eu quero ensinar algumas coisas para você essa noite. Como você se achega. Como você pode ficar mais perto? Primeira coisa, você vê, vou aproveitar o tema. Primeira coisa, o muro foi construído até a metade, correto? Aí os inimigos iam atacar. Olha o que Neemias fez. Em primeiro lugar, ele colocou guardas. Aonde? Nos lugares mais baixos. E eu comecei a meditar sobre isso. A primeira coisa que nós precisamos fazer para nós entrarmos mais adentro, mais perto de Deus, nós precisamos saber as nossas fraquezas. Qual é a sua fraqueza? Cada um de nós temos as nossas. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse o diabo, como você acabaria com você? Se você fosse o diabo, quais são as áreas que você se auto-atacaria? Posso dizer assim. Você tem fraqueza nessa, naquela. Anote as suas áreas de fraqueza. E essas áreas de fraqueza você vai colocar guarda sobre ela. Você vai dizer assim: eu tenho fraqueza com os meus olhos, então eu não ligo a televisão. Eu tenho fraqueza em mentir, então eu vou confessar o meu pecado todos os dias. Colocar guardas nos lugares mais baixos significa nós nos protegermos contra o seu pior inimigo, que não é o diabo, é você mesmo e as suas concupiscências. Então, para que você entre mais profundo, você precisa então colocar guardas nos lugares mais baixos da sua vida. É você confessar e dizer: não, Deus, eu tenho dificuldade nessa área, eu tenho dificuldade nessa outra área. Então, o que você faz? Você coloca uma proteção sobre a sua vida. Pode ser pessoas que você confessa o seu pecado, pessoas ou situações onde você não apenas vai se proteger. Amém? Todos estão entendendo? Amém. Isso é importante demais. Por quê? Porque Deus vai te levar a um lugar mais íntimo de Deus. A primeira coisa, então, diga para o teu irmão, é colocar guardas. Fala para o teu irmão, coloque guardas nos lugares mais baixos, nas suas áreas fracas, suas áreas de fraqueza. Segunda coisa, você tem aquela pessoa que você confessa seu pecado? Você tem pessoas na qual você abre seu coração quando esse dia a dia você vive a sua vida sem cobertura. Você precisa ter pessoas, ou você tem que ter o hábito de você ter uma vida limpa, uma consciência limpa. Segunda coisa, a Bíblia fala aqui, qual versículo que eu estou?
versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança dele disseram: de todos os lugares o povo subirão contra nós. Versículo 13, é aqui. Então pôs o povo por famílias. Uma outra tradução diz que aqueles lugares onde eles tinham eram fontes de águas, onde eles protegeram as suas fontes. Tá? Então não apenas você vai proteger as suas áreas fracas na sua vida, mas você também vai colocar o que você vê com seus olhos. Quais são as suas fontes? Cada um de nós temos as nossas fontes, né? Você ouve, você vê, você ouve, você vê, você toca e você está. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você passa na presença de Deus? O que mais você ouve ou você vê? É aquilo que você vai refletir. Então guardar as fontes significa é tempo de beber mais de Deus. É tempo de desligar um pouco a luz da sua TV e um pouco mais na palavra. É tempo de nós deixarmos às vezes ouvir muita música que não tem nada a ver com Deus e nos guardarmos para adorarmos mais a Deus. Você quer ser mais íntimo de Deus ou não? Tem um preço a você pagar. Tem um preço a ser pago. Sabe, queridos, porque a salvação ela é de graça, mas a unção e a intimidade tem um preço muito alto. É a mesma coisa. Quem acha que casamento é só vida boa, não é. Tem momentos difíceis, você tem um preço a pagar. Quem acha que é tudo 100% é porque nunca foi casado. É porque você tem um preço de fidelidade, um preço com aquela pessoa, um preço financeiro, um preço do seu coração, um preço de fidelidade, seus olhos, seu coração, só para aquela pessoa. E a mesma coisa com Deus. Nós não podemos ter outros olhos, nós não podemos ter outros ouvidos, nós não podemos ter outras fontes, além, em primeiro lugar, Deus. Então se você quer ser mais íntimo, a não ser que você queira um muro só pela metade. Aqui é fácil. É fácil, é muito fácil. Estar na igreja, um muro só pela metade. Isso é muito fácil. Pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não têm compromisso com a sua igreja local, pessoas que não têm vida de caráter. Isso é fácil. Bonito é verdade. Estou na igreja. Eu estou falando da segunda etapa do muro. Essa segunda etapa do muro é que eu estou dizendo, eu estou desafiando você. Essa segunda etapa é muito mais. Mas deixa eu te falar, esse é o lugar, o melhor lugar para estar. Porque foi o lugar que Deus sonhou para eu e você estar. Foi o melhor e é o melhor lugar. Nesse lugar você não dá cabeçada na vida. Nesse lugar você não está uma hora para outra tentando saber qual é a vontade de Deus, porque você já está na vontade de Deus. Nesse lugar você não fica uma hora achando que é uma coisa, outra hora achando não. Deus pega você e Ele conduz a sua vida. É outra coisa. Então, querido, há muitas vantagens, como num casamento, há vantagens da sua fidelidade. Eu estou aqui, minha esposa está lá no Brasil, eu não estou preocupado se ela é fiel a mim ou não. Eu tenho absoluta certeza. E ela também não está lá sem dormir, sem saber se eu vou ser fiel a ela ou não. Porque ela me conhece. Eu a conheço. Ela sabe que quase todo final de semana eu estou fora de casa. Imagina se ela fosse se preocupar. É a mesma coisa conosco. Há um preço, mas há também uma confiança, uma intimidade. Então, nos lugares mais baixos da sua vida, coloque guardas. Coloque segurança. Segundo lugar, guarde as suas fontes. As fontes foram guardadas. As fontes que alimentavam a cidade foram guardadas também. Então é tempo de nós, se você quer ser mais radical com Deus, se você quer chegar na segunda etapa do muro, eu acho que estou sendo claro aqui essa noite, Deus diz para você, então, desliga um pouco as coisas deste mundo. Desliga um pouco. Porque hoje nós lutamos contra uma coisa terrível, que é o mundo dentro da igreja. Eu não sei se eu estou vivendo no mesmo contexto, mas o mundo entrou muito dentro da igreja. Lá no Brasil está uma coisa absurda, não sei aqui, mas no Brasil está uma coisa absurda. Um pouco tempo atrás eu aconselhei uma menina que ela não sabia que não podia ter relações com o namorado, porque achou que era normal. Normal, tudo é normal. Não, normal, eu frequento a igreja, eu sou crente.
frequento a igreja, o meu dízimo, não é o suficiente. Eu achava que era o suficiente. Não é o suficiente. Isso é construção do muro até a metade. Não é o suficiente. Não é, porque pela metade o inimigo facilmente entra. Pela metade simplesmente ele entra. É mais, o muro tem que ter edificado completamente. Não pode ser até a metade. É tudo ou nada. Porque se for só pela metade, o inimigo entra. Então é tempo de nós trazermos de volta os valores e princípios que foram perdidos. Isso é avivamento. O irmão estava me contando que aqui Wesley morava aqui perto, né? John Wesley. Misericórdia, nós estamos na terra de um grande avivalista. Eu fiquei horrorizado. Jesus, onde eu estou, os caras que eu mais sou apaixonado de ler as histórias desse grande homem. Você está pisando numa terra que foi incendiada. Você está pisando numa terra aqui, nesse lugar mesmo, que há séculos atrás revolucionou toda a Inglaterra. Eu sei a história, não sabia que era aqui, mas eu sei a história. Deixa eu te falar uma coisa. Mas sabe por que nós não estamos revolucionando hoje? Porque nós conseguimos fazer uma coisa: conviver com o muro pela metade. Nós conseguimos fazer uma coisa: viver para Deus com o muro pela metade, achando que está normal, que é normal, e não é normal, meu querido, não é normal. O avivamento é que é normal. Pela metade não é normal. Pela metade não é o reino de Deus, é alguma outra coisa que eu não sei te falar. Deus fala: filho, mas eu preciso de um povo que pague um preço. E pagar esse preço significa desligar sua televisão, desligar a internet, parar de ficar olhando de um lado para o outro, procurando alguma menina aí, ó, que te satisfaça além da tua esposa. Procurar fofoquinha para lá e para cá, coisinha, sabe? Ambições que não são de Deus na sua vida. É tempo de você fechar as suas fontes, guardar as suas fontes e fazer o contrário. Agora, Deus, eu só quero pensar no Senhor. Eu quero passar tempo com o Senhor. Eu quero beber das tuas fontes. Eu quero passar tempo lendo a tua palavra, ouvindo a adoração que realmente edifica a minha alma, que alimenta meu espírito, ler livros que eu posso fazer eu crescer. Aí você guarda as suas fontes. Terceiro lugar, esse é o segundo, né? Terceiro lugar, ele fala sobre famílias. Olha o texto. Ele diz o seguinte: que separaram por famílias. Então eu coloquei o povo, versículo 13. Eu coloquei o povo por famílias. Família, diga para o teu irmão, família tem a ver com identidade. Identidade, né? A minha família tem uma identidade, a sua tem outra. Cada um de nós temos identidade diferente. Sabe por quê? Quando você passa tempo com Deus, você descobre quem você é. O maior clamor hoje na igreja é por pessoas que saibam quem são. Sabe o que é unção? Unção, já ouviu falar a palavra unção? Unção é o seguinte: uns são, outros não são. Unção. Isso é unção. Eu sei quem eu sou. Eu sei o chamado e depósito que Deus colocou na minha vida. Eu sei os momentos mais difíceis da minha vida, as canções que Deus me deu, textos que Deus me deu, palavras que Deus me deu. Eu sei o que Ele já falou para mim sobre a minha vida, sobre o meu chamado, sobre as nações, sobre aquilo que eu tenho para liberar para o mundo e para as nações. Eu sei. Mas quando você não sabe, você fica lá. Então, separar por famílias, pastor, é exatamente nós aprendermos qual é a sua identidade. Por que você nasceu? Por que você foi criado? Para um propósito eterno. E qual é esse propósito? Você precisa saber. E como saber? Ficando perto da presença, separado por família. Se nós não sabemos quem nós somos, nós ficamos batendo a cabeça, achando, sabe o que? Que trabalhar para Deus agrada a Deus. Deixa eu te falar uma coisa: trabalhar para Deus fora da sua identidade é perda de tempo.
Você precisa aprender de estar debaixo da unção. Você precisa estar debaixo da verdadeira lugar onde Deus criou você. Para cada um de nós, Deus tem um sonho. Eu acredito nisso como eu estou vivo aqui. Eu acredito que Deus criou esse meu irmão, essa minha irmã. Para cada um, Deus tem um sonho. Só que a gente ainda nós insistimos em não viver o sonho de Deus. Mas na hora que você para tudo e fala, não, Deus, eu não quero mais o teu muro pela metade. Eu faço o que for preciso, eu guardo todas as minhas fontes, eu protejo os meus lugares baixos, eu coloco guardas, eu abro mão dos meus desejos para o seu maior desejo. E Deus começa a falar, então tá bom, filho, eu vou começar a te mostrar qual é o sonho que eu tenho para você. A cada 6 passos um sacrifício. A cada momento na sua vida um sacrifício. Era assim que a arca era levada. A cada 6 passos um sacrifício. A cada 6 passos um sacrifício. E sabe o que começa a acontecer? Ele começa a desenrolar o plano dele na sua vida. Ele começa a desenrolar, ele começa a mostrar para você que o plano dele é muito maior do que o seu. O sonho que ele criou na sua vida é muito maior. É muito maior. Quando você olha para trás, você vê o rastro de Deus. Não existe nada melhor na vida de uma pessoa que olhar para trás e ver o rastro de Deus. Os momentos onde Deus interferiu na sua vida. Está me entendendo? Existe uma identidade que Deus criou para você. Você não precisa viver batendo a cabeça para lá e para cá, tentando achar a vontade de Deus. Você pode descansar na presença de Deus e aprender a edificar um muro pela segunda metade. Ele diz o seguinte, vamos lá. Versículo 13, então ele separou por famílias. Diga para o teu irmão, ele separou por identidades. Deus tem uma identidade sua. Ele diz também aqui que ele deu espada. O que é espada? Hoje tem espada até eletrônica. Mas é espada também. Queridos, a palavra. Quanto tempo você passa lendo a palavra? Para se edificar a segunda parte do muro, Deus precisa de pessoas que sabem manejar a palavra. Aí eu sou crente, mas você não conhece os princípios da palavra. Ah, eu sou cristão, eu frequento a igreja, eu dou meu dízimo, faço evangelismo, papapá. Mas você não abre a Bíblia, só a última vez que você abriu foi quarta-feira passada, foi o culto. Como Deus vai falar com você? Aí ele fala através do pastor. É assim, a maioria de nós, muitos de nós é assim. Nós achamos que o dízimo é um algo que nós pagamos para a gente ouvir a mensagem de Deus. Pastor, o Senhor busca Deus para mim. Tá? Quando eu puder, eu vim cá e ouço a palavra de Deus. Isso é bom para a minha alma. É bom para o meu espírito. Isso já aconteceu, sabe há quanto tempo atrás? Há muito tempo atrás. Sabe quando foi? Foi quando Moisés estava para subir o monte. Ele estava para subir o monte e Deus fez um convite para todo o povo. Falou assim, todo o povo suba comigo à montanha para ver o Senhor. E o povo disse, não Moisés. Você vá e busque a Deus por mim. E quando você voltar, conte-nos o que Deus falou para você. Isso é antigo, meu querido. Isso é muito antigo. Só que Deus não se agradou disso. Porque lá na frente ele falou assim, vocês são uma nação santa, um povo sacerdotal. É óbvio que existe a liderança, é óbvio que existe o anjo da igreja, mas cada um de nós precisamos ser desafiados por Deus para uma vida de intimidade mais profunda com Ele. Caso contrário, nós estamos simplesmente dizendo, pastor, busca a Deus por mim, porque eu tenho pouco tempo. E sabe o que o pastor tem? Um grande problema. Que nós queremos que Ele resolva o problema por nós. E a grande verdade, queridos, que Ele não é Deus. Ninguém pode resolver o seu problema. Não ser Deus. Não existe intercessor entre Deus e os homens, a não ser Jesus.
Só Jesus pode falar coisas com você, tocar na sua vida. Agora, quando a maioria leva a minoria, aí é diferente. Quando nós entendemos o chamado de Deus para termos uma vida de intimidade, o pastor é como um técnico. O Espírito Santo vai movendo, porque se sabe uma orquestra onde tem um maestro, o maestro não toca, mas ele orquestra. O Espírito Santo ele começa a orquestrar e Deus usa o pastor como se fosse um técnico, mas todos tocam uma melodia. Todos tocam um instrumento. Não existe aquele cantor ou aquela pessoa na orquestra que simplesmente está calado. Não, porque todos estão diante do maestro tocando uma nota. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nesse corpo. Qual é a nota musical que você toca? Qual é o instrumento que você toca que acrescenta ao hino? Ou você não toca nada, está calado, você só quer ouvir a música. E o Senhor diz para você: pega a sua espada, a palavra de Deus, e coma essa palavra. Quarto lugar, desculpa. As suas lanças, versículo 13, todos estão acompanhando, versículo 13. Espada, então, é a palavra. A partir de hoje, faça uma aliança com a palavra de Deus. Fala: Deus, eu quero ler 3, 4 capítulos por dia. Eu vou ler a tua palavra, eu vou buscar o Senhor. Se você não tem esse hábito, hoje fala: Deus, me dê esse amor pela palavra. Quarto lugar, fala sobre lanças. O que é a lança? A lança é Deus pegar você e falar assim: então tá bom, filho. Na hora que eu puder ter o teu coração, eu vou poder te levar para onde eu quero. Isso é lança. Pegar você, ó, lançar você. Mas ele só pode fazer isso se ele pode olhar dentro da sua vida e saber que você tem 100% dele. E ele continua, por último, ele fala assim: lanças e arco. O que é arco? Você está disposto e preparado para Deus espremer você e puxar para trás? Você está preparado para Deus falar assim: filho, eu posso apertar a sua vida, eu posso apertar mesmo você, eu posso tirar as coisas que você gosta, mas em prol você vai ganhar em outro lado. E ele vai começar a puxar a sua vida, começar a esticar você. E dói quando Deus começa a esticar você. Queridos, quando o mundo nos estica é terrível, mas quando Deus nos estica, significa que tem um propósito eterno na sua vida. A segunda etapa do muro é maravilhoso demais, porque você só tem pessoas que passaram por um processo, só tem pessoas que passaram por esse lugar chamado vale, mas Deus levantou. Eu quero terminar com uma palavra que está em Mateus capítulo 16, quando Jesus diz assim: aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhará. No capítulo 17, versículo 1, diz assim que no sexto... Deixa eu ler para não enganarmos as palavras. Diz assim que Jesus foi levado para o Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 17. Depois de 6 dias, tomou consigo Pedro, Tiago e João. O número 6 representa o número do homem. Fala comigo: homem. É a metade. É a mesma coisa. Podemos viver para Deus pela metade. Número do homem. E ele diz assim: você pode ficar aí. Mas ele levou Pedro, Tiago e João. Quem eram os três? Quem eram os três? Os mais íntimos. Ele falou assim: filho, você pode ficar contente com o muro pela metade, mas aqueles que querem ser íntimos, eu vou levá-los para conhecer um lugar que eles nunca foram. Eu vou levá-los a um lugar que eles nunca imaginaram que fosse possível. Eu vou levá-los a conhecer uma outra dimensão do meu reino. Querido, você pode se satisfazer com o número 6, ou o muro pela metade, mas Deus está dizendo: se você for íntimo meu, eu vou te levar a conhecer coisas muito mais profundas do meu reino.
12. Porque os 12 não eram os mais íntimos. Tinha os 3, mas tinha um que era mais íntimo. Mas ele levou os 3. Dessa vez já eram os 3. E ali a palavra de Deus fala em Mateus 17 que ele foi transfigurado. A palavra transfigurado, deixa eu ver aqui, significa a mesma palavra em Romanos capítulo 12, transformado. Ele foi transformado. Por isso que em capítulo 12 de Romanos fala que a gente tem que ser transformados pela renovação da nossa mente. Cada um de nós somos chamados para sermos transformados. Da mesma forma que Jesus foi transfigurado, Jesus foi transformado, nós também somos desafiados para nós sermos também transformados. E ele diz assim, de glória em glória, de fé em fé. É o protótipo. Jesus estava ali naquele momento, preste atenção. Você tem esse barulho, mas eu quero que você preste bastante atenção. Jesus, quando ele se transfigurou, ele fez como se fosse um protótipo daquilo que nós temos que ser diante dele. Mudados a cada dia, até chegar a ser perfeitos. E ele diz assim, Mateus capítulo 17, diz assim, Mateus 17, versículo 2, e ele foi transfigurado, ele foi transformado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e apareceu Moisés e Elias. Então disse Pedro, o Senhor é bom estarmos aqui, e se queres farei 3 tendas, uma será tua para Moisés e outra para Elias. Moisés representando o ministério da palavra, Elias representando o ministério profético. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui agora, meu querido. O Espírito Santo manda dizer para você, eu preciso levar vocês a uma nova dimensão de intimidade. Só porque você nunca experimentou não significa que não existe. Só porque você nunca foi tocado não significa que Deus não é possível para você. Eu me lembro, 10 anos atrás, Deus me deu a primeira experiência com o sobrenatural. Eu estava ministrando numa igreja e de repente o Senhor invadiu com uma nuvem. Lá por fora as pessoas olhavam, tinha uma nuvem cobrindo a igreja. E quando nós chegamos, entrando dentro da igreja, nós começamos a cantar Santo, Santo, umas 400 pessoas. Santo, 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 Santo. Quando de repente nós fomos para o chão, por 40 minutos, Deus abriu os ouvidos de 400 pessoas. E nós começamos a ouvir anjos audivelmente. Santo, Santo, Santo. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém na bateria, como você viu. De repente, começou a tocar a bateria sozinho. Nós começamos a ouvir Santo, 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 Santo. Eu fiquei apavorado, nós ficamos a tempo de morrer. Fomos para o chão, chorávamos como crianças. Eu falei, Deus, eu nunca tinha experimentado isso. Achei que isso fosse possível, achei que isso aí era uma coisa assim. Achei que fosse possível isso, Deus falou assim, só porque você nunca experimentou. Não significa que não existe. Mas se você tiver fome, sede, eu vou trazer o meu reino até você. E meu reino tem mistérios, meu reino tem sobrenatural. No outro momento do nosso ministério, Deus fez uma outra coisa. Nós também estávamos com umas 500 pessoas lá em Belo Horizonte. Quando de repente nós começamos a ouvir, o Senhor começou a falar conosco que queria derramar vinho. Eu comecei a sentir cheiro de vinho. Literalmente eu senti cheiro de vinho. Eu estou ficando doido, né? Alguém derramou suco de uva aqui, caiu alguma coisa. Quando de repente o cheiro começou a espalhar por todo o salão. Todo mundo começou a se levantar assim, o que está acontecendo? Todos sentiram o cheiro. Fomos batizados com o Espírito Santo. Quando nós levantamos, tinha um rastro de pó de ouro todo. Para que isso?
Não tem para quê. É simplesmente porque nós ficamos perto dele. Porque nós ficamos perto dele. Ele aparece como ele quiser. Ele ia mudar tantas coisas, queridos. Uma vez eu estava em Moçambique e comecei a pregar para alguns pastores e uma pastora chegou para mim: o que vocês fazem lá no Brasil quando os pastores morrem? Eu falei: olha, normalmente a gente enterra, a gente não tem ritual diferente. Ela disse: aqui em Moçambique a gente não enterra não. São tão poucos que enquanto Deus não ressuscita a gente não para de orar. Ela me apresentou assim: tem 4 pastores ali que já morreram e ressuscitaram. E eu fui até eles, eu conheci, ninguém me contou, não, eu estava lá. O Deus de John Wesley, naquela época, é o mesmo Deus de hoje. Quem mudou não foi Deus, foi a gente. Quem mudou não foi Deus, foi nós. Mesmo Deus. Sabe que Ele quer fazer isso de novo? Ele quer fazer isso de novo. Eu dou a minha vida. O problema é encontrar pessoas que desejam isso. O problema é encontrar pessoas que estejam dispostas a dizer: Senhor, enquanto o muro não foi edificado até o final, eu não estou satisfeito. Tenho fome. Tenho fome não de frequentar uma igreja. Se você é satisfeito com isso, você é satisfeito com o muro edificado pela verdade. Porque existe muito mais. Existe muito mais para você. Só porque você nunca experimentou não significa que não existe. Só porque você nunca viveu isso, não diga que não aconteceu. E a Bíblia diz assim que Ele quer pegar você, filho, e fazer como Ele fez com Pedro, Tiago e João, e levar. A Bíblia fala que uma nuvem luminosa envolveu. Deus quer envolver a gente. E eis que vindo da nuvem, uma voz dizia: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. De tudo que a gente tem que fazer, tudo é a partir de sermos apaixonados por Jesus. Tudo parte desse momento na sua vida. Tudo parte desse tempo na sua vida. Tem como colocar uma canção? Não sei se é 8, 7. É 8. Feche seus olhos. Mas eu fiquei pensando assim: Deus, eu queria viver na época dos apóstolos. Experimentar o que eles viviam. Aí Deus falou assim comigo: não, a glória que eu vou derramar na segunda casa, no final vai ser muito maior do que a primeira. Eu comecei a igreja com sinais, prodígios, atos dos apóstolos, a sombra dos apóstolos curavam as pessoas. 7. E eu não posso acreditar que Deus tem uma igreja. Jesus falou. Eu não posso acreditar que Deus tem algo menor do que isso. Deus está para derramar um grande avivamento sobre nós. E Ele não se esqueceu da terra. Ele não se esqueceu desse lugar. Mostra que
de pé no teu lugar. Levante as suas mãos assim. Deixa ele te tocar. Deus